estamos de volta com o nosso Vitrine Revista e agora vamos de entrevista. Fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta a musculatura, causando dor. Por ser uma síndrome, essa dor está associada a outros sintomas, como fadiga, alterações do sono, distúrbios intestinais, depressão e ansiedade. Entre as causas possíveis estão os traumas, inclusive os psicológicos aí, tá, gente? E é sobre isso que eu vou conversar com o criador da reprogramação biológica, Maurício Valente. Boa tarde, Maurício. Tudo bem com você? Oi, Patrícia. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Sempre um prazer ter você aqui juntinho com a gente. Bom, para a gente começar, Maurício, a fibromialgia está de fato ligada aí a fatores emocionais? Sim, ela está ligada, né? Hoje já vários livros e até artigos de medicina comprovam isso, que existe o fator emocional associado. E uma coisa muito interessante, ela está associada a uma reação psicológica, mas o fator principal é um trauma biológico. Como assim? Isso é bem interessante, porque tem diferença. A fibromialgia, Patrícia, é um conflito, acima de tudo, de impotência. Ela é gerada por sentimentos de impotência. Eu não consigo lutar nem fugir, eu não consigo sair de uma situação. Imagina uma mulher que é maltratada pelo marido, espancada ou ofendida constantemente. Essa mulher, ela tem uma grande chance de desenvolver fibromialgia. Por quê? Às vezes ela não consegue entender como que ela vai sair daquele casamento, ela não pode reagir porque o marido é mais forte, então ela se sente impotente, ou seja, de mãos atadas. Uhum. Então, uma das reações que ela pode ter é um trauma biológico. E por que biológico? Porque, pensa comigo, Paty, toda manifestação que acontece, todo maltrato que acontece vem pelo meu corpo. Uhum. Ou pelo meu ouvido, pelos meus olhos, ou um cheiro, ou até quando eu apanho, físico. Então, sempre tem um contato biológico antes de você ter uma reação psíquica. Uhum. A parte psíquica é uma reação daquilo que você sofreu, é uma consequência. Tá? Por isso que a gente fala que a fibromialgia tem um componente muito forte biológico, como a maior parte dos traumas. Então, aí a pessoa gera muita dor no corpo, tem diversos pontos gatilhos que são acionados no corpo, né? E também acomete homens, mas a frequência maior é em mulheres. Então, a Sociedade Brasileira aí de Reumatologia já considera ela uma doença reumática faz tempo, mas como a maioria dos processos reumáticos, eles têm muito a ver com conflitos biológicos. Porque você quer ver? Uma pessoa com problema de intestino pode ter fibromialgia. Olha que interessante. Qual que é a relação? É porque o intestino é interessante, né? O intestino, em 2014, ele foi considerado o segundo cérebro. Uhum. Né? A importância dele para liberar todas as toxicidades do corpo. Todo mundo só pensa em rim, mas o intestino é um carro-chefe. Então, uma pessoa com problema intestinal pode ter doenças inflamatórias, doenças autoimunes, fibromialgia, processos alérgicos. Pessoas com rinite alérgica, você pensa, pô, mas o que nariz tem a ver com o intestino? É por causa da mucosa. A mucosa do intestino, ela comanda todas as outras mucosas. Então, se ela estiver inflamada, ela acaba inflamando. Mulheres com cistite, candidíase, tudo você melhora muito através do intestino. Eu falo que o intestino é uma peça importantíssima do corpo. Antigamente você achava que ele era um tubo só para evacuar, né? Coitado. Não, ele tem um papel muito importante. Então, quando chega alguém para me procurar com fibromialgia, eu sempre tomo esse cuidado também olhar para a saúde intestinal e também para os conflitos intestinais. Porque, veja, eu te falei que a parte da fibromialgia tem a ver com impotência. Certo. Beleza, aí você conversa com uma pessoa, a pessoa fala, não, eu tenho fibromialgia, mas nunca me senti assim, meu casamento é maravilhoso, meu trabalho é maravilhoso, eu me sinto bem. Raiva. Eu passo bastante raiva com meu chefe. Raiva é intestino. Então, o sentimento da raiva inflama o intestino e ela desenvolve a fibromialgia como mecanismo secundário daquele processo intestinal da raiva. Tá, então assim, dependendo em qual a parte do corpo que dói, digamos, da fibromialgia, é a causa que está ligada? Como que é essa relação? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes ela pode ter muita dor nos trapézios, que é um dos pontos da fibromialgia, normalmente bilaterais. Um deles, não é só esse. E aí a pessoa, ela pode estar sofrendo por um processo intestinal.
Até porque é um processo complexo, olha que bonitinho. Isso eu gosto muito disso, né? Quem deu origem ao músculo trapézio, na embriologia humana, todo músculo nasceu de uma víscera. Certo. Ele foi originário do endoderma. Quem deu origem aos trapézios, à musculatura do pescoço, é o intestino. Então, pessoas têm muita dor no pescoço, muita tensão. Você que está ouvindo nos trapézios, olha para o intestino. Tá, e a gente tem remédios para isso? O que pode ser feito? A pessoa está com dor, muita dor, vai tomar remédios. Mas aí esses remédios vão mascarar. E daí? O remédio ele é um supressor, ele não é um curador. Ou seja, suprimir é eu tampo, mas ele continua ali. Tá. O problema está ali. Então, se a sua dor for muito intensa, você não está aguentando, o que nós vamos falar? Toma seu remédio, né? Sim, não vai ficar passando dor à toa. Mas assim, não fique só tomando o remédio. Busque a origem disso. Só que saber a origem da tua fibromialgia, vai ter que se olhar, né, Paty? Vai ter que olhar para os seus traumas, para as suas dores. E muitas pessoas não querem olhar para isso, Não querem olhar para isso. Então é mais fácil, mais rápido, né? Eu tomo isso aqui, vamos levando do jeito que dá. Só que aí não vem cura. Aí você não vai curar. Aí falar, a fibromialgia não tem cura. Tem cura. Tem cura, eu já curei muitos casos de fibromialgia. Ah, é? É. Quando entende o conflito, e aí as medidas são tomadas, e aí medidas são tarefas, são exercícios que eu faço em consultório, são orientações que eu passo, a pessoa melhora absurdamente, fala, Maurício, desse mal não sofro mais. E talvez também não está ligado àquela coisa do vítima, do vitimismo, porque tem... então, se falam que não tem cura é assim mesmo, então daí toma um remédio, daí um dia tá bom, outro dia não, aí vai conversar com alguém, mas eu tenho... Sabe aquela coisa do sempre... de vitimismo mesmo, né? De não querer buscar sair daquela situação para ser protagonista. O que você está colocando é tão interessante que, por exemplo, imagina a história rapidamente de uma mulher que não foi olhada pela sua mãe ou pelo seu pai, certo? Ela desenvolve fibromialgia lá e todo mundo fica preocupado com ela, olha ela. Então não é maldade, mas ela tem um ganho com aquilo. Né? Entendi. Por isso que eu gosto sempre de testar, Paty. Existem linguagens que o corpo fala, testes físicos, que vêm da cinesiologia aplicada, que é um método do George Goodhart, um americano, que tem uma escola, né? Se eu não me engano, na Califórnia, de cinesiologia aplicada. Por quê? Às vezes, assim como diria o poeta, as palavras são a arte de disfarçar o pensamento. Né? Então, às vezes eu falo uma coisa, mas que não é a verdade. Não é o que eu estou sentindo. E o corpo não mente. O corpo fala. O corpo não mente, entendeu? Então, eu gosto muito de testar, porque aí você sabe se é um vitimismo, se é um ganho secundário, se é um processo de traumatização. O que é um processo de traumatização? Basicamente, aquela impotência que eu falei do início. Eu passei muitos conflitos na minha vida que eu não pude lutar nem fugir. E quando eu não posso lutar nem fugir, eu me traumatizo. E aí meu corpo pode ter um monte de reações que às vezes você acha que você tem um monte de problema, às vezes é um só. Por exemplo, uma mulher que não sabe disso, mas foi abusada na sua infância, ela pode ter dor de garganta, ela pode ter dor do estômago, ela pode ter fibromialgia, ela pode ter dor no joelho, e ela não tem 15 mil conflitos. Às vezes é um. Que aquilo traumatizou e o corpo, não aguentando mais, foi gerando sintomas. Os sintomas é um dos sinais, tanto sintomas comportamentais, né, depressões, ansiedades, como também sintomas físicos, são sinais de que eu posso ter processo de traumatização não curado. E que às vezes vem lá da minha infância. Tá, isso. Mas e se essa pessoa, por exemplo, que está nos assistindo, tem fibromialgia, mas ela não lembra desses traumas que passou na infância? Porque muitas coisas da infância a gente não consegue lembrar com clareza, né? Enfim. E essa pessoa, ela não lembra dessas coisas, mas ela tem a fibromialgia. E agora ela está pensando, meu Deus, o que será que aconteceu comigo? E daí, o que ela tem que fazer, Maurício? Tem uma coisa interessante que nem sempre para você se resolver, para você se curar, você precisa lembrar de tudo. Ah, é? Não. Você precisa, até porque não dá, né, pra gente se lembrar de tudo, é bem difícil. Porém, é o seguinte, a pessoa precisa ter mecanismos para lutar com aquilo. E aí, tem uma coisa muito interessante que eu falo. Hoje, as terapias, pelo menos a sua grande maioria, não vamos generalizar, elas estão muito mental. Você às vezes procura um terapeuta ou uma terapeuta e fica muito blá, 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 muita conversa mental. Que também é importante, a parte cognitiva é importante, entender o conflito. Mas, Paty, quase tudo que nós sofremos de trauma foi pelo corpo. O corpo é a nossa maior sabedoria. Sabe por que o intestino foi considerado o segundo cérebro em 2014? Por quê? Porque ele se comunica 80% com a cabeça. A cabeça só se comunica 20% com o intestino.
Você tem Nossa. ideia disso? Seu intestino fala. É muito. Seu intestino fala mais com o seu cérebro do que o seu cérebro fala com o seu intestino. Então, isso abriu um leque porque o nosso corpo é nossa sabedoria. Aí vem o Dr. Stephen Porges, que fala sobre a teoria polivagal. Então, ele fala assim: o Peter Levine, que tem a experiência somática. Então, é corpo. Para você tratar um trauma de abuso, você não pode tratar só com a cabeça, só tentando ressignificar para a pessoa. O corpo dela, ela foi abusada no corpo físico. Então tem que ter um mecanismo físico, que é um exercício que a gente faz, são recursos, para a pessoa dar o seu salto. Para a pessoa conseguir se liberar completamente, inclusive melhorar de um intestino e de uma fibromialgia. Ou seja, a fibromialgia tem cura, Maurício. Tem cura total, total. Só que precisa saber o que faz. Precisa entender o conflito e liberar aquelas tensões, aqueles traumas do corpo. Eu não acredito numa cura total de fibromialgia só com conversa. Eu não gosto disso, eu não sigo isso, eu não defendo isso. Entendi. É um tratamento com conversa. Quando eu digo conversas, ressignificados, novas percepções, entender a natureza do conflito, mesmo que não se lembre, e o envolvimento do corpo. Por isso que a pessoa, às vezes, sozinha, Paty, ela quer muito, mas às vezes ela não consegue. Ela precisa de uma orientação para começar a seguir aquele caminho de liberação corporal. E aí um exemplo que eu dou, por exemplo. Vocês sabiam que a zebra, depois que é atacada por uma leoa, ela treme por quase 40 minutos? Você me contou uma vez. Eu te contei isso uma vez. E a gente perdeu isso. Hoje é difícil você ver um ser humano passando por um trauma, tremer ou gritar. Porque nós somos julgados, nós somos analisados. Hoje é uma vergonha. Se eu passar por um trauma aqui no teu estúdio e eu começar a tremer, é uma vergonha. Eu não vou fazer isso, eu vou reprimir. Né? Eu não vou gritar. Então a gente perdeu os maiores reflexos que os mamíferos têm contra trauma. Hoje a gente ficou com o choro. Então assim, a gente passa por algumas pessoas choram, outras nem choram. E o choro é o mais leve deles. O tremer e o gritar, tanto que tem a terapia de tremor, tem a terapia do grito primal, que é do Arthur Janov, que inclusive tem livros escritos. Isso é lindo. Quando você envolve o corpo, a gente tem uma melhora assim absurda. E às vezes rápida, Patrícia. Que bom. Você acha que é muito tempo, mas às vezes nem leva tanto tempo. Entendi. Olha só, gente, que legal, hein? Saber mais sobre tudo isso. Maurício, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Vitrine. Pátio, o prazer é meu. Passa seu Instagram, seus canais aí pro pessoal também te seguir nas redes sociais. Tanto no Instagram, no YouTube, você me acha pelo meu nome, né? Maurício Valente Oficial. @Maurício Valente Oficial. Você me encontra, tem muita coisa lá gratuita, Paty. Muito, quase de utilidade pública, viu? Vale a pena conferi-la. Com certeza, Maurício. Até uma próxima, Obrigado, viu? E daqui a Patrícia. pouquinho eu tô indo lá experimentar a receita que você ensinou pra Estelinha. Vocês vão adorar. Acredito que sim, viu?